Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. Hoje dá aquele dia de a gente falar assim, segunda-feira. Mas não, ontem foi feriado de Santo Amaro, feriado só em Campos, aqui, por exemplo, na região. Mas hoje é quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. E a gente começa, a partir de agora, mais um Folha no Ar com todas as informações importantes que você precisa saber para começar o dia aí, sabendo de tudo que está acontecendo em Campos e toda a região. O programa já está ao vivo no Face, no YouTube e no Instagram. Você confere daqui a pouco em podcast. Manda a Alexa ouvir a Folha FM também, dá o comando aí. Logo mais, reprise na Plena TV, em todos os canais para você acompanhar. E, é claro, na melhor hora do dia para você. São 7h14 em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos às informações e a gente começa com a previsão do tempo para o Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje a nossa região terá tempo nublado com chuvas ocasionais. Durante o dia, a previsão de pancadas de chuva leve no decorrer do período. A máxima prevista para hoje é de 29 graus, a mínima de 24. Já choveu agora há pouco na garoa e deve ficar assim durante todo o dia, entre chuvoso e nublado no decorrer do período. 7h15. Programa de hoje tem o prazer de receber o nosso querido Edson Andrade. Dr. Edson é doutor em psicologia, é mestre em psicologia social e vem para falar com a gente de dois temas assim que a gente selecionou, porque tem vários, né? Mas esses dois temas são muito interessantes. Esse mês de janeiro, como a gente já se habituou ao longo dos anos, tem os meses coloridos, né? Aliás, alguns têm várias cores. Janeiro é o mês considerado pela psicologia como o mês branco, justamente branco de paz, de tranquilidade. E ele traz aí uma conscientização muito interessante. Tem um gancho, tem uma pegada aqui para a gente fazer uma semana de programa que a gente se cuida, ou pelo menos a gente já aprendeu a se cuidar e passou a se cuidar em várias áreas da nossa saúde. Por exemplo, aquele check-up anual, uma prática esportiva, um exercício, a gente já está cuidando aí um pouco da mente também. Mas assim, quando que a gente parou para tomar os devidos cuidados com a nossa mente? Então esse mês de janeiro é o mês de conscientização aos cuidados com a mente, a necessidade dos cuidados com a nossa mente. E olha, a depressão que mata e que destrói vidas, por si só já é um grande problema. Mas a gente tem um outro grande problema que é vias de fato, que é o suicídio. E que a gente, por um código de ética e por uma linha de trabalho no sentido de preservar as vidas, por exemplo, a gente aqui do Grupo Folha da Manhã, a gente não divulga
os suicídios. Isso é uma prática do grupo há décadas. E como pessoa também, como profissional da comunicação, eu faço questão de nem publicar em grupo, em redes sociais, em absolutamente nada. Porque assim, pode se transformar num gatilho para aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil e achar que a solução é dar fim à própria vida. Então, não gosto nem de falar dessa palavra suicídio, está aí uma coisa que eu não gosto de falar dessa palavra. Não tenho problema de falar, por exemplo, câncer. Acho que não tem problema nenhum, é uma forma da gente enfrentar e cuidar mais da nossa saúde. Agora, falar em suicídio, eu não gosto nem de falar dessa palavra, para dizer a verdade. Então, a gente vai conversar com o mestre em psicologia social e acho legal se você puder ouvir e prestar atenção. Só a fala dele já é tranquilizadora e tem solução para o seu problema. Acredite se quiser. Mas esse programa de hoje vai dar destaque também a outro grande problema. No Brasil, só em 2023 foram 460 mil separações de casais oficiais. 500 mil de casais, ou seja, 1 milhão de pessoas já oficializaram a separação em 2023. Isso está defasado, então tem um dado mais ajustado aí. E a gente vai falar sobre o projeto Casal Mais. Você pode tomar uma decisão hoje de salvar o seu casamento. Ontem eu estava vendo um meme e eu falei, eu vou usar esse meme amanhã. Foi ontem ou anteontem, alguém me falou. Eu nem vi. Você já trabalhou de ressaca? É ruim. Mas já trabalhou brigado com sua esposa? É muito pior. Quando tem amor, realmente, então é muito pior. Essa é muito boa. Eu gostei desse meme, falei, eu vou usar ele amanhã. Então, mestre, já a gente conversa, a gente traz essa pauta aqui e vamos falar desse projeto, os casais que podem e devem participar. Para começar a participar desse processo, já é uma tentativa de salvar o casamento. E vou te dizer, é uma espécie de uma mentoria para os casais, com acompanhamento assim de pelo menos 12 profissionais e por 90 dias. Vai ser um encontro de casal. Não é só um encontro de casal, que já é um evento legal, muito bom, bacana. Não é todo um trabalho, um acompanhamento de profissionais de várias áreas para poder dar, inclusive financeiro. Quer ver um problema que dá briga? É dinheiro. Quando tem demais ou quando não tem. Dá briga de qualquer maneira. Então, os casais que querem aí tomar essa decisão, a mulher que quer salvar o seu casamento, o marido que quer salvar o seu casamento, fique ligado aqui nesse programa hoje. São 7h20. Já então, meu caro Edson, a gente começa esse bate-papo, vamos entender todo esse processo aí, para a gente poder participar desse evento, se inscrever, levar a esposa e outros amigos, outros casais também, enfim, indicar para outras pessoas. Tem muita coisa para a gente conversar aqui hoje. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você. Tem sempre um posto aí da Rede Mariana, não só aqui na cidade com vários postos, mas também espalhados aqui por toda a região, pelas BRs e RJs que cortam aqui a região norte, noroeste, até em outros estados também. E ainda o apoio de Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Das manchetes de hoje do portal folha1.com.br, tem destaque aqui, foi um susto ontem a festa de Santo Amaro, né, rapaz? Pegou fogo na capela de velas da igreja e aquilo, né, circulou e a gente informou aqui também na Folha e em todos os canais aí. Naturalmente vai ter que se repensar ali aquela capela, vai ter que... A de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, tem água
sob as velas. Então, de repente, não sei, vai ter que encontrar uma solução ali, porque, e graças a Deus e Santo Amaro, o dia tá crescendo cada vez mais. Festa de Santo Amaro reúne fiéis e políticos na Baixada Campista. O prefeito Vladimir Garotinho, deputados estaduais e vereadores prestigiaram a tradicional missa das 11 horas, celebrada pelo bispo diocesano de Campos, Dom Roberto Francisco. Incêndio atinge a Capela de Santo Amaro na manhã de quarta, foi ontem. Então, os vídeos circularam aí, mas ninguém se feriu. Governo revoga medida sobre fiscalização do Pix após polêmicas e desinformação. Ministro da Fazenda afirmou mais cedo que tem havido crimes envolvendo relações de consumo e que a AGU foi acionada para tomar medidas judiciais. O governo Lula 3, e isso foi revogado por uma revolta do próprio presidente. Assim, comentando rapidamente, o governo Lula 3 perde oportunidades importantes, né, de manter a sua imagem ou de melhorar a sua imagem, como queira, porque, por exemplo, essa bandeira do MEI é uma bandeira do governo Lula. Foi criado do Lula 2. No segundo governo do Lula foi criado esse sistema de MEI e que ajuda, sensacional, ótimo, fantástico. Só que desta vez o governo acabou se embaralhando tanto que não foram só as fake news. As fake news são, importante a gente falar, muito complicadas. Sim, muita gente espalhando fake news sobre a taxação de Pix, não haveria taxação, não houve em nenhum momento a ideia de taxação, mas o governo bobeou não só na comunicação, como também na forma de apresentar essa situação, né? Muito, muito, muito complicado. E o erro do governo, na minha opinião, acaba alimentando uma oposição que aí também há que se destacar o seguinte: o discurso da oposição em cima, sem fake news, em cima dessa situação do Pix foi importante, sim. E aí essa bandeira do MEI agora já não é só mais do governo Lula 2. Ela já tem hoje um outro defensor que é, inclusive, um criador de fake, um defensor ferrenho aí dessa direita extrema, que é o Nicolas Ferreira. Então, ele criou fake sobre o Pix, mas fez o discurso final, né, rebatendo essa cobrança dessa taxa, essa fiscalização maior da Receita sobre o Pix, e acabou se dando bem. Então, a esquerda precisa também rever aí algumas pautas importantes de como apresentar, de que forma apresentar e melhorar essa comunicação, porque está dando luz a muita gente que não merecia. E, aliás, muito ruim, né, para todos nós que não temos envolvimento com esquerda nem direita, que fica desse fogo cruzado. Lamentável, muito ruim essa atuação. E, repito, mesmo mudando, né, do Pimenta, que era o antigo secretário, né, o ministro das comunicações, ministro da SECOM, né, Secretaria de Comunicação, para o Sidônio Palmeira, a coisa não andou. Se bem que o Sidônio foi contra a implantação dessa fiscalização mais apertada sobre o Pix, né, e deu ruim. Está aqui na Folha 1, família assaltada dentro de casa em São Francisco. Foram roubados R$4.000 em espécie, uma TV e a chave de uma Toyota Hilux. Firjan Senai. Campos tem mais de 300 vagas gratuitas em cursos técnicos. Nando Reis, Xande de Pilares, Paralamas e Raiz do Sana em Macaé, programação de shows do Sesc Verão 2025. Câmara de Campos tem menor representação de partidos em 3 legislaturas. Atualmente, 10 legendas têm cadeiras no Legislativo. Delegado Ronaldo Cavalcante assume a titularidade da 146DP em Guarulhos. Fiscalização do Pix não afetará autônomo. Isso aqui já é antes da mudança
da desistência de aplicar essa fiscalização. Secretário de Segurança Pública de Quissamã terá que pagar multa. Paulo Vitor terá que pagar multa por propaganda negativa. Campos abre vagas para cursos técnicos em agropecuária e zootecnia. Cursos serão pela Capacita Agro. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 17. Guarda monta esquema especial, amanhã só, hein? Guarda monta esquema especial de segurança para a festa de Santo Amaro e deu tudo certo. Homem é preso por agredir e ameaçar a irmã no Parque Aurora. E por fim, seu Evaldo Botequim fecha as portas em Campos após 15 anos. O comunicado foi feito em publicação nas redes sociais. Clientes comentaram ali, lamentando o fechamento aí do seu Evaldo Botequim. São 7 horas e 28 minutos. A gente já anunciou, temos o prazer de receber aqui o nosso querido Edson Andrade, é doutor em psicologia, mestre em psicologia social, para a gente falar sobre esse mega evento que vai acontecer, que é o Casal Mais. Porém, antes, vou trazer o seu bom dia e a gente falar um pouco sobre esse janeiro branco. Assim, por que não temos cuidados com a nossa mente? A nossa mente também envelhece, precisa ser exercitada, mas precisa também ser cuidada com quem realmente entende e pode nos ajudar com atitudes simples, indicações de exercícios para a mente simples que podem salvar nossas vidas. Meu caro Edson, prazer sempre renovado recebê-lo aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, estimados ouvintes da Folha. É uma alegria estar aqui e falando, né, de duas temáticas que dialogam uma com a outra. E estamos, acima de tudo, falando de saúde mental. Você começou a reportagem, Cláudio, falando muito especial essas ênfases que têm sido dadas em vários meses para questões específicas de saúde. Eu acho que esse foi um ganho muito importante da área da saúde, dialogando com a área da comunicação, né? É muito significativo o que acontece naqueles meses, no mês que se trabalha sobre a prevenção ao câncer de mama. É muito significativo o que acontece quando se faz a prevenção do câncer de próstata. A verdade então, parece que essas temáticas mensais, querido ouvinte, eu não sei se você tem refletido sobre isso, parece que nos ajudam, Cláudio, a lembrar daquilo que precisa ser relembrado significativamente, porque os nossos dias são muito corridos, nós estamos lutando pela sobrevivência, e quando a temática daquele mês nos chama a atenção significativamente, existem pesquisas, meus estimados ouvintes, que dizem que os índices de saúde ligados a temáticas dos meses melhoram, Cláudio. Então, não é só uma moda, é uma campanha de utilidade pública, né? É uma atividade de saúde pública. Você me falava, então vamos falar, né, dessa peculiaridade bacana do Janeiro Branco, né? Então, a gente está falando de um mês em que nós estamos mais atentos, mais ligados, ponderando com mais clareza em relação à nossa saúde mental, à nossa saúde emocional. Eu venho de uma outra profissão há muitos anos atrás, mas nesses meus 26 anos, Cláudio, trabalhando com psicologia e
20 desses aqui na nossa região, é com alegria que eu percebo que hoje a psicologia tem 60 anos no Brasil, né? Hoje, diferentemente do passado, eu acho que estamos perdendo aquela ideia de que psicólogo é coisa para maluco. Desculpa falar assim. Mudou, Cláudio, mudou. Mas ainda existem, acho que alguns preconceitos, existem alguma desinformação que ainda não contribui para que essa nossa perspectiva de cuide dos... A gente, no passado, falávamos, cuide do seu coração, né? E o coração tá aqui dentro, tá no cérebro. Mas a verdade é, precisamos. Hoje há uma importância da psicologia que dialoga diretamente com a saúde mental e com outras áreas, né? A própria psiquiatria, muito maior do que no passado. Mas cabe ainda falar para você, estimado ouvinte, depressão precisa ser, não é bobeira, não é mimimi, não é frescura. Não é frescura. Há transtornos que podem nos chegar, o estresse do dia a dia, o TDAH, eventualmente de um filho. Isso precisa ser, Cláudio, pensado. Isso precisa ser refletido. Isso precisa ser enfrentado. Então, uma coisa muito bacana que eu me sinto com muita alegria de estar aqui é esse mês, meu querido ouvinte, esse mês é tempo de olhar mais para as suas emoções. Como é que está o seu coração? O coração cardíaco você tem que olhar com os nossos companheiros cardiologistas. Mas as suas emoções, como é que você tem estado? Como é que tem estado os seus sonhos? Porque sonhos está aqui em emoções, está aqui em saúde mental. Como é que tem estado as suas relações afetivas? Como é que tem estado as suas perspectivas profissionais? Como é que dentro da sua família vocês estão? Então, olha que bacana, Cláudio. Pensar o Janeiro Branco é pensar nas nossas emoções em todas as áreas da minha vida, da sua vida, na minha relação com a minha esposa, vamos falar mais tarde, na minha relação com os meus filhos, na minha relação com a minha atividade profissional. E aí precisaria falar de algo bacana que me parece importante, meu querido ouvinte, na sua e na minha relação conosco mesmos. Você tem sido uma boa companhia para você mesmo? Essa é uma pergunta que nos incomoda, mas escuto no consultório, Cláudio, pessoas que não conseguem parar consigo, parar para refletir, parar para estar consigo. Eu preciso estar o tempo todo no celular, eu preciso estar nas redes, eu preciso estar... Porque eu ouvi com muita tristeza de um paciente: eu não consigo parar para estar comigo, porque tantas coisas em aberto que eu não consigo parar para pensar. Temos um problema aqui. Então, pensar Janeiro Branco é como é que podemos criar, Cláudio, estratégias. E aí a psicologia é importante. Há muitas estratégias, né?
Sabe que tem alguns números, eu sou fã dos números, porque os números são aquela... Nos balizam, são né? aquelas direções que você pode seguir. Tem gente que não acha que número não é assim, que já leva para coisa, né, do negacionismo. Mas o Brasil hoje, por exemplo, tem um registro de 38 suicídios por dia, que dá aí mais de 14 mil, só em 2024, mais de 14 mil pessoas tiraram a sua própria vida por conta de não conseguir encontrar uma solução para aquele problema em que ela... aquele labirinto que essa pessoa entrou, né? a nossa mente mesmo cria. Às vezes você precisa de uma luz de fora, exatamente, mas para enxergar essa luz de fora, você precisa olhar para você. Como é que é isso? Qual esse destravamento da mente que você pode falar aqui ao vivo, para que a pessoa dê uma acordada e fale assim, poxa, tem solução para o meu caso. Tem solução para o meu problema. Essa é a pergunta de $1 milhão. Não fala. Porque assim, cada caso é um caso também. Perfeito, tem um amigo que perdeu o emprego, isso é muito, muito complicado. Tem um amigo que perdeu a esposa que amava. E aí? Então eu gosto de pensar nessa... Não temos... Tem uma frase muito interessante de um filósofo francês, Jean-Paul Sartre, e essa frase acho que pode nos ajudar para dar um primeiro passo. Assim. O Sartre fala assim: não importa o que fazem ou fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Eu penso que essa reflexão, e outros autores, né, o Viktor Frankl, aquele que tem um livro maravilhoso, Em Busca de Sentido, psicólogo no campo de concentração, vários autores falam dessa dimensão. Não há, meu querido ouvinte, nós não temos como impedir aquilo que vem de fora. Às vezes, como você falou, a situação de um luto, às vezes uma questão profissional dificílima, a crise financeira, a enfermidade que pode nos chegar. Repare, existem coisas que vão acontecer pelo ato de vivermos, gente. Viver tem a ver com lidar com essas situações. Agora, olha que bacana a lembrança que a psicologia nos chama a partir dessas reflexões do Sartre e de outros autores. A questão é como, meu querido ouvinte, como você, Cláudio, como eu e você podemos lidar com aquilo que de maneira adversa nos chega. Porque a forma, a maneira, a atitude que eu e você vamos ter diante desse problema, e ninguém está minimizando os problemas aqui, mas a sua atitude vai ser determinante em relação a como você vai funcionar e enfrentá-lo. Então, ninguém está falando, eu gosto de pensar nessa frase, não é um jogo do contente. Ó, vou fazer uma brincadeira aqui. Tô me ferrando, mas estou feliz. Não é isso, Cláudio. Não é. Eu tenho a clareza da situação adversa, eu entendo o que está acontecendo, mas eu tento, olhando para os meus recursos internos, como eu respondo a essas situações adversas. Porque se as minhas respostas não forem boas, não forem impulsivas, forem em desespero, me levarem para depressão, aí eu passo a ter, meu querido ouvinte, olha, 2 problemas. A situação problema, efetivamente,
que pode nos acometer e uma paralisação, um entristecimento maior, um caminho que pode nos levar à depressão e à desesperança. Então, nós somos dotados de recursos internos para lidar com essas situações. E aí, eu penso que há alternativas, existem alternativas que, independente do problema, meu amigo, que pode estar acontecendo com você, há alternativas. Talvez podíamos falar algumas assim. Peça ajuda. Muitas questões, muitas pessoas sofrem, Cláudio, porque não pedem ajuda. A própria questão daqueles que têm tirado a vida. Às vezes falta, às vezes por limitações de não ter ou de não querer se expor. Então peça ajuda. E aí gosto de pensar que por que a psicologia cresceu? Cresceu porque falta amigos. Cresceu porque vivemos mais sós. Cresceu porque as pessoas não têm tempo ou não se encontram com facilidade. Gente que pare com ética para te ouvir. Então, a psicologia é uma saída, porque às vezes eu posso não ter, às vezes eu posso... A pessoa que eu mais amo é exatamente a pessoa ligada à minha maior questão. A psicologia pode nos ajudar, os aconselhamentos podem nos ajudar a ser uma segunda opinião. Acho que não posso deixar de falar aqui da perspectiva da espiritualidade como também uma resposta. E aqui não estamos falando, sabe, Cláudio, da religião A, B ou C, mas há pesquisas que falam. E aí eu gosto de pensar muito nesse autor, que eu quero te convidar a pensar, Viktor Frankl, o psicólogo do campo de concentração. O Viktor, ele inova, ele foi amigo do Frankl, o Frankl foi amigo do Freud, e é a pessoa que inaugura a psicologia, né? Todos nós, independente da abordagem, temos que ter um respeito a Freud. Porque Freud, olha que interessante, estamos falando do janeiro branco. Eu não sei se você sabe, meu querido ouvinte, mas em 1900, quando as únicas respostas eram da medicina, Freud vê nos seus pacientes que eles tinham um adoecimento de origem não orgânica. Aquelas pacientes, elas tinham um sofrimento que não era orgânico. E Freud tem a sacada brilhante, Cláudio. Qual é? Ele percebe, ele cria a cura pela fala. A razão de ser da psicologia no mundo inteiro, particularmente em 60 anos de Brasil, é porque alguém descobriu que quando eu falo, quando eu ponho para fora essa dor, isso pode me ajudar a me curar. E aí a psicologia nasce e tal. Agora, há uma coisa. Hoje, eu falava desses recursos adicionais. Existem pesquisas, Cláudio, que falam. E existem autores que pensam a saúde mental ligada ao bio e o psíquico, o corpo e a mente, ok. Mas há uma terceira dimensão também, e o Viktor e outros autores trazem, que é essa dimensão de uma espiritualidade que não tem a ver só com religiosidade, mas tem a ver com sentido da vida. Cláudio, por que eu vou visitar
a minha avó, vozinha, velhinha, com 80 anos, com Alzheimer, que não nem mais me reconhece. Por que eu vou lá? O nome disso é essa terceira dimensão, daquilo que não tem a ver com poder, não tem a ver com prazer, mas tem a ver com algo a mais que está no coração do ser humano. Então, as perspectivas da espiritualidade nos trazem alguns caminhos. Então, se você está sofrendo, procure alguém. Às vezes o seu líder religioso, às vezes um amigo. E se não tiver, ou se tiver dificuldade, eu acho que o lugar da terapia é um lugar muito possível. Uma perguntazinha mais barata. Por favor. Depressão, tem como evitar? Essa também é de 10 milhões de dólares. Né? Por aí vai. Me parece que existem muitos textos muito bons que estão hoje desmistificando a depressão. A depressão é uma doença, é uma patologia. Acho que precisamos deixar de pensar a depressão como você tinha dito há pouco, frescura. Há estados depressivos que impedem, Cláudio, que as pessoas saiam da cama ou não conseguem energia para lidar. E aí, nós estamos falando em saúde mental, eu não posso deixar de falar da importância da psiquiatria. Cláudio, hoje, se eu pensar em 30% dos meus pacientes, e eu sou uma pessoa que atende significativamente, eu tenho parceria com os meus parceiros psiquiatras. Mas, Edson, a terapia só não dá conta? Ela dá conta até certa parte. Nós vamos cuidar das emoções das pessoas, vamos tentar ajudar a entender contextos, mas há questões que envolvem a bioquímica do cérebro. E a depressão acontece aí. E às vezes um estresse pós-traumático acontece aí. Existem... a imagem que eu tenho de uma maneira muito informal, eu tenho miopia. Eu percebo que você também usa óculos. Né? Esse aqui é para perto, mas eu tenho para longe a beleza. Então, eu não sei... Miopia é astigmatismo. Sou embaçadão igual... Estamos juntos. Igual fora de foco. 18 horas não dá para dirigir sem óculos. Não dá. Não dá. Olha que comparação eu vi uma vez. Da mesma maneira que o nosso globo ocular, pela nossa idade, foi não funcionando tão bem quanto funcionou quando você tinha e eu 15 anos, que eu enxergava tudo. Essa minha miopia ela foi gradativamente aumentando. Eu penso que a saúde mental é um pouco assim, meu querido ouvinte. Você pensa que você tem milhões, bilhões de neurônios, sinapses acontecendo para que a nossa conversa se dê, para que você esteja me ouvindo aí e eu falando aqui. O cérebro, essa obra maravilhosa de Deus, está funcionando de uma maneira brilhante. Mas a pergunta é, será que esses neurônios, essas sinapses, mesmo que elas são reconstituídas, elas vão envelhecendo? Essa máquina humana, quantas coisas, meu querido ouvinte, você precisou lidar na sua história para estar inteiro aqui, nesse momento, nessa quinta de manhã.
Quantas situações nesse último ano te invadiram emocionalmente, Cláudio, para que a gente tivesse... E a pergunta, parece que nós minimizamos. Ah, isso passou. Mas aquele luto, aquela perda, o desemprego, aquela frustração, a nossa bioquímica do cérebro foi nos ajudando a dar conta. Agora, é ingenuidade imaginar que pressão, estresse não tira de nós alguma coisa. Então, quando nesse mês de janeiro, meu querido ouvinte, olhe para a sua saúde mental, entendendo, eu preciso cuidar dela como cuido da academia. Coisa linda, né? É o boom das academias, o boom dos cuidados com a educação, com o corpo, com a saúde física. Mas eu percebo, Cláudio, algumas pessoas cuidam mais do corpo do que da mente. O horário da academia tá lá. Tô lá malhando, pá. E quanto tempo, meu ouvinte, você cuida das suas emoções? Quanto tempo você para falar consigo mesmo? Eu gosto muito de um termo, Cláudio, que é os médicos usam o estetoscópio não para escutar. Olha que bacana essa, meu ouvinte. Por que os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde usam um estetoscópio? Você sabe por quê? É para auscultar. E olha que lindo, Cláudio. Olha que lindo, ouvinte. Auscultar é escutar por dentro. E o que eu quero nessa manhã, nesse mês, o que a Folha está te chamando para pensar é o que você está fazendo para auscultar você mesmo, escutar o que o seu coração está dizendo. Só que para isso precisa parar, né? Não dá para fazer isso correndo, não dá para fazer isso com 1000 atividades. Então, um convite, quando você falou se a depressão pode ser cuidada, eu acho que a depressão, ela, como outros transtornos, podem ser minimizados, mas precisam ser enfrentados. E eu acho que nós estamos falando de autoconhecimento, estamos falando de autopercepção. Eu não sei, meu querido ouvinte, se é ouvindo uma música, eu não sei se é fazendo as suas orações e preces, eu não sei se é fazendo o seu momento de meditação, eu não sei, mas o convite deste mês é: cuide de auscultar-se. Abra espaços intencionais para você se ouvir. Porque só você, Cláudio, só eu e você sabemos. Tem uma música antiga, né? Eu acho que era do Caetano. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Só você sabe. Às vezes a sua esposa é querida, às vezes seu marido é bacana, mas só você sabe o que é ser você. Às vezes você, jovem que está me ouvindo, os seus pais podem importar-se com você, mas só você sabe onde dói e o que dói e por que dói. Então o convite desse mês, Cláudio, e essa reflexão bacana da Folha é fundamental, é para lembrar, da mesma maneira que eu cuido do meu corpo na academia, tem alguns, da mesma maneira que você cuida do seu carro, eu conheço alguns, o sujeito cuida do carro mais que da mulher dele. Do celular, do computador, tem umas coisas aí. Então, cuide de você, meu. Da casa. Cuida da casa, às vezes donas de casa que
que são Se especiais. dedica a vida inteira para cuidar da casa, tira tudo que é tudo poeirinho de um cantinho do outro, mas... E às vezes não estão cuidando de si. Verdade. Preciso fazer o intervalo. Por favor. Bom, sensacional. Vou usar aqui as palavras da Ana Célia Arjo. Ela diz aqui, ó, parabéns pela abordagem de um tema tão relevante. Mas não comemora, não, porque eu vou elevar o nível dessa conversa. Eu vou aumentar o grau de dificuldade para você analisar para a gente e mostrar que existem caminhos para todos os tipos de problemas, só que agora em dobro. Ou até mais do que dobro, porque pode ter filhos nessa relação. Vamos tentar aqui trazer do próximo bloco um pouco do que vai ser o Casal Mais, esse projeto, essa mentoria que vai acontecer nos dias 7, 8 e 9 de março no Sesc Gruçaí. Eu vou fazer uma pausa e encontrar aqui um jeito da gente te ouvir em poucos minutos o que será feito em 90 dias com os casais que estão. E aí, assim, não pensa que é um problema só seu, mas acredito que você pode ter uma noção de quase 500 mil casais se separaram, isso oficialmente, isso é o que está no papel, fora aqueles que tem, né, o convívio extraoficial de papel, de cartório, essa coisa. Então, esse que a gente traz aqui são aqueles 500 mil que se separaram no documento, né, esse documentado. Só que esse número sai do controle, sai de qualquer possibilidade de pesquisa a partir de quando vai para o informal, para o extraoficial, né? O convívio entre duas pessoas. Se a gente já não está conseguindo se auscultar, imagina dois. Como é que vai ser? Tem solução? Vamos saber daqui a pouco com o nosso mestre em psicologia social, professor do Easy Senza também, que registro aqui e sempre parabenizo aí o trabalho lá da Beth Landim, da Elô Landim, daquela equipe maravilhosa da direção dessa instituição sensacional que é o Easy Senza. E a gente volta logo a seguir então com o Edson Andrade, mestre em psicologia social, conversando com a gente, doutor em psicologia também aqui no Folha no Ar. É rápido intervalo. A gente aproveita logo para chamar a sua atenção, porque tem uma dica aqui para investir o seu dinheiro bem, né, no lugar certo, com a equipe especializada da Nauta XP. Vale a consulta, vale o contato aí com o WhatsApp da Nauta. Para você achar o acesso aí da Nauta, é só pesquisar nauta.vc. Nauta.vc. Você vai encontrar lá o contato, o WhatsApp, e vai poder fazer a sua consulta aí já e começar a colocar o seu dinheiro para render e trabalhar para você. Voltamos a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Minuto Nauta XP.